Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal Saber Matemática. Eu sou o professor Luiz e hoje nós vamos falar sobre trigonometria ou razões trigonométricas, mais especificamente sobre cosseno. Certo, pessoal, mas o que é cosseno? Cosseno de um ângulo, de um triângulo retângulo, é a razão entre a medida do cateto adjacente a esse ângulo e a medida da hipotenusa. Então, aqui eu já trouxe para vocês um triângulo retângulo, olha só. A gente sabe que é um triângulo retângulo porque ele possui um ângulo reto, bem aqui vocês podem ver. É um triângulo RST. De um lado nós temos a medida 5,1 centímetros e do outro nós temos a medida 3,8 centímetros. Mas agora nós precisamos de um problema, do problema que a gente vai resolver através desse triângulo retângulo. Então, observe o seguinte problema. Então, gente, observaram o problema que eu deixei para vocês verem? Dá uma pausa no vídeo, leiam o problema, analisem. E o problema diz o seguinte, né? Que calcular o cosseno do ângulo interno R, ou seja, olha aqui, o ângulo interno R, esse ângulo aqui é o de 42 graus, o ângulo interno é esse aqui, R, que tenha 42 graus, como eu falei, do triângulo RST, olha, RST, que é o nosso triângulo, a seguir, que é esse nosso triângulo. Muito bem. Então, ele quer calcular o cosseno de 42 graus. Mas como é que a gente faz isso? Primeiro, a gente precisa montar essa razão, né? Se ele está pedindo o cosseno, ele quer aqui o cosseno de 42 graus. E o cosseno, a gente precisa saber qual é a razão que determina o cosseno. E essa razão é cateto adjacente sobre a hipotenusa. Portanto, nós ficamos com cosseno de 42 graus, que é igual a cateto adjacente sobre a hipotenusa. Se vocês tiverem alguma dúvida de como é que a gente monta essa razão, aqui no canal nós temos vídeos sobre isso, sobre especificamente cosseno, assim como a gente tem sobre seno e sobre tangente, certo, pessoal? É só procurar aí no canal que vocês vão encontrar. Aproveitando, peço para vocês que não são inscritos se inscreverem no canal, ativar o sininho para não perder nenhum vídeo, compartilhar o vídeo nas suas redes sociais com seus amigos e dar o seu like se estiver gostando desse tipo de vídeo, ok, pessoal? Muito bem, então voltando aqui, o que nós vamos fazer agora? Nós vamos fazer o processo de substituição, não é isso? O que ele quer saber no problema é o cosseno de 42 graus. Portanto, a gente vai ficar com o seguinte: cosseno de 42 graus, que é igual a quanto vale o meu cateto adjacente? Muito bem, a gente precisa analisar aqui o triângulo, olha só. Vocês vão vir aqui do lado do ângulo, que nesse caso aqui é 42 graus, e vão olhar como se vocês estivessem localizados atrás dele. E olhem para a direção como se estivesse enxergando através do triângulo. Então, através do ângulo. Então, desse lado aqui, olhando pela visão do ângulo, desse lado aqui, nós temos o ângulo oposto. Desse outro lado aqui, que é o lado oposto ao ângulo reto, nós temos a hipotenusa. Então, o que restou aqui desse outro lado, que é o segundo cateto, nesse caso, é o cateto adjacente. Então, repetindo, do lado oposto eu tenho o cateto oposto, do lado mais próximo eu tenho o cateto adjacente e o lado contrário ao ângulo reto eu tenho a hipotenusa. Então, vindo para cá, na minha razão, eu vou precisar primeiro do cateto adjacente, que nesse caso aqui é 3,8. Então, eu vou trazer ele para cá, ó, 3,8 dividido pela hipotenusa, que no caso aqui é 5,1. Portanto, pessoal, o cosseno de 42 graus vai ser quanto? Aqui a gente precisa fazer uma divisão, né, pessoal? Não sei se vocês lembram ou se vocês sabem como fazer essa divisão, mas aí vocês vão ter que fazer o seguinte: vocês vão ter que fazer 3,8 dividido por 5,1. Aqui no canal também nós temos vídeos sobre divisão com vírgula, tá certo, pessoal? Então, o que vai acontecer aqui? Como
eu tenho vírgula do lado esquerdo e do lado direito, a gente esquece essa vírgula por enquanto. Então, eu vou ficar com 38 dividido por 51. Só que 38 ainda é menor que 51, então eu vou acrescentar um zero aqui para aumentar o valor dele. Ele vira 380 e, ao mesmo tempo, eu acrescento um zero e uma vírgula aqui no resto. Então, continuando aqui, agora eu vou ficar com 380 dividido por 51, e a gente vai fazendo por tentativa, né? 1 vezes 51, 2 vezes 51, 3 vezes 51, e assim por diante, até eu achar o valor de 380, ou mais próximo dele que eu puder chegar, que nesse caso aqui vai ser 7, né, pessoal? Porque 7 vezes 51 é igual a 357. 357. Se eu fizesse por 8, 8 vezes 51, ia dar 408. Aí já ia ter passado esse valor, não ia me interessar. Por isso que me interessa aqui é o 7. Então, eu faço 7 vezes 51, que é igual a 357, menos. E aí, eu venho aqui em 380, menos 357, que vai me sobrar 23. Ok, pessoal? Muito bem. Então, olha só. Agora eu fiquei com 380 menos 357, que sobra 23. 23 eu não posso dividir por 51, então eu acrescento aumentando um zero, que vou ficar com 230, né? Então, agora eu vou fazer novamente o processo, né? De novo, eu vou começar 1 vezes 51, 2 vezes 51, 3 vezes 51, e assim por diante, até eu achar 230 ou mais próximo dele. Que nesse caso aqui... Muito bem, pessoal, continuando aqui, eu achei o valor de 230. Eu dei uma parada porque meu celular descarregou, por isso que eu voltei agora, mas continuando. Então, agora eu vou fazer o processo novamente, 230 dividido por 51, e eu vou fazer o processo novamente, né? 1 vezes 51, 2 vezes 51, 3 vezes 51 e 4 vezes 51, que é o que me interessa agora. 4 vezes 51, que é igual a 204. Não é isso? Eu vou subir mais um pouquinho aqui, ver se eu consigo. 204. Então, 230 menos 204, que é igual a 26. Muito bem. Eu ainda fiquei com o resto aqui, mas como eu já tenho duas casas depois da vírgula, agora eu vou voltar para cá, eu posso parar o meu cálculo por aí. Então, o resultado de 380 dividido por 51 é igual a 0,74. Portanto, eu trago ele para cá, 0,74. Então, o cosseno de 42 graus, que é o que o problema está perguntando, está pedindo quanto que é, está perguntando, né? Cosseno de 42 graus, que é igual a 0,74 centímetros, né, pessoal? A gente não pode deixar de colocar aqui a nossa unidade de medida, porque todos os nossos valores aqui são em centímetros. Portanto, o nosso resultado é 0,74 centímetros. Certo, pessoal? Então, é isso. Nosso vídeo para hoje é esse. Espero que tenham gostado. Se houver alguma dúvida a respeito ainda da nossa resolução, deixe aí nos comentários que a gente faz novo vídeo respondendo para vocês ou respondendo lá mesmo pelos comentários, ok? Eu vou ficando por aqui e até os próximos vídeos. Tchau!